Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje no Café com Política, mais um daqueles nossos entrevistados mencionados na pesquisa Datatempo, que nós trouxemos desde a última segunda-feira com os seus resultados e, aliás, quem lidera um dos levantamentos feitos pelo Instituto, jornalista, nosso companheiro de profissão, deputado estadual Mauro Tramonte do Republicanos. Prazer tê-lo aqui no Café com Política, Tramonte. Prazer é todo nosso, meu amigo, mais uma vez aqui, que delícia estar aqui, né? Onde eu comecei, né? No rádio, então, tô aqui à vontade. Bom dia, deputado. Bom dia, prazer querida. ter o senhor aqui mais uma vez. Obrigado. Deputado, para muita gente foi uma surpresa tê-lo como o primeiro nome no nosso levantamento, porque de alguma maneira a gente tinha outros candidatos que estão fazendo um esforço, às vezes hercúleo, para se colocar visivelmente pro eleitorado, enquanto você segue a sua toada como deputado, na sua profissão, mantendo mais ou menos a mesma linha da qual nós conhecemos desde sempre. Para você especificamente foi uma surpresa, Tramonte? Não foi uma surpresa porque 2018 foi praticamente a mesma coisa, né? 2018 nós também estivemos aí frente à pesquisa e não é uma surpresa não, eu acho que quando você faz um bom trabalho, quando você faz um trabalho sincero, voltado à população, o resultado é esse, é o reconhecimento, é uma coisa natural. Nunca eu disse que poderia acontecer alguma coisa no futuro desse jeito, vocês mesmos me entrevistaram aqui algumas vezes, né? No passado. Mas quando a população, ela começa a perceber que você pode ter um nome, que pode aí fazer alguma coisa no futuro, eu tenho mais do que agradecer a população. Não fico surpreso não, viu? Não fico surpreso não, porque a gente confia sempre na população e sabe que é melhor para todo mundo. E para partido do senhor, deputado, há conversas nesse sentido de que, uma vez que a população pede o nome do senhor, e a gente precisa lembrar, inclusive, Guilherme e deputado, que essa é a primeira pesquisa Datatempo, ainda distante do pleito de 2024, e a gente reforça isso aqui para os nossos ouvintes, claro, deputado, porque a gente vai ter uma série de pesquisas e a gente sabe que essas pesquisas totalmente confiáveis e feitas para um instituto tão sério como é o Datatempo, elas mostram sim como o Belo Horizontino, como o eleitor, ele quer se comportar. O nome do senhor não era um nome colocado como outros nomes, como o Guilherme bem relembrou. Nós temos partidos que já confirmam desde sempre, ainda que de forma muito antecipada, esses nomes e que estão aí fazendo esse esforço para que sejam visíveis para a Prefeitura de 2024. Mas o nome do senhor não era. Há uma expectativa de mudança para que Mauro Tramonte possa concorrer à Prefeitura em 2024? Então, que eu falo, eu penso? A gente é muito partidário, né? Nós somos partidários. E desde que a pesquisa saiu, mesmo em 2018, quando vocês fizeram a pesquisa, eu também estava no Republicano. E houve a conversa lá na época, o que seria melhor para Belo Horizonte, o que seria melhor para o partido. Na época decidiu-se apoiar, né, outras pessoas, e foi o que aconteceu. Essa pesquisa que saiu, ela não é diferente da 2018. E por isso os partidos conversam, né? O partido me procurou, o partido conversa sempre, o partido está aberto. Tenho certeza que tanto o diretório municipal como o estadual vai querer conversar conosco, já marcou uma conversa pra gente trocar algumas ideias, mas isso é muito complexo, né? Não é assim falar assim, ó, simplesmente sair por vaidade, sair porque eu tenho sonho de comandar uma cidade igual Belo Horizonte. Não é assim. Isso tem que envolver partidos políticos, tem que envolver pessoas da sociedade, tem que envolver segmentos da economia, do empregatício, de mão de obra. Isso tem que envolver todo mundo, porque você simplesmente dizer que você pode ser pré-candidato a uma capital, a prefeitura de uma capital do tamanho que é Belo Horizonte, da magnitude que é Belo Horizonte, da importância que é da capital mineira, você tem que ter um respaldo muito forte junto com outros partidos e junto com segmentos importantes da sociedade. Quem fala, eu pelo menos esse é o meu jeito de pensar, fala assim, eu vou sair porque o meu sonho é ser prefeito, eu vou sair porque o meu sonho é ganhar uma prefeitura e comandar, de jeito nenhum. Então o partido se preocupa muito com isso, o nosso Republicano se preocupa muito com isso, ou seja, de ter uma qualidade de trabalho voltado à sociedade. O fato de a bancada do Republicanos no plano federal ter se tornado uma bancada muito robusta, de ter vencido o governo de São Paulo com Tarcísio de Freitas, tem alguma relação direta com essa conversa a chegar até você, deputado, de dizer, olha, o partido está crescendo num certo volume que nós precisamos de Mauro Tramonte, algo nessa natureza e desse sentido já chegou a dizer, Tramonte, precisamos de você? Não, ainda não. Não, ainda não. Realmente o partido cresce, mas ele cresce sem inchar.
É um partido que cresce com responsabilidade, eu faço sempre. É um partido que não tem proprietário, não tem dono, é um partido muito coeso. Nós temos aí pessoas importantíssimas no nosso partido, recebemos vários políticos, com certeza iremos receber mais ainda, mas é o que eu falei, eu estou aberto para conversa. Essa pesquisa que vocês fizeram já chegou em Brasília, já chegou em várias partes do Brasil aí, isso realmente deu uma balançada, né? Vamos falar isso, deu uma balançada mesmo na política local aqui, e a política estadual também, e tem na política nacional. Né? Então, quando vocês soltaram essa pesquisa, é claro que lá em cima ficou sabendo. Vai ter conversa? Se me chamar, eu vou conversar. Não há problema nenhum. Eu sou um cara de partido, não tem, como eu disse, não tem vaidade nenhuma. Mas quem manda também não sou eu, não, viu? Quem manda não é um partido, não. Quem manda é o cidadão. É o cidadão que escolhe, é o cidadão que está ouvindo, o cidadão que está escutando e está assistindo. Ele é que manda, ele é que determina quem pode ou não assumir uma responsabilidade tão grande dessa como uma prefeitura de Belo Horizonte. Por enquanto, eu falo. Você é pré-candidato? Ainda não. Isso depende de muitas conversas, mas você não pode descartar uma possibilidade. Ainda que distante, nós temos muitos nomes daqueles possíveis pré-candidatos, né, deputado? Só nessa pesquisa são 15 nomes. Analisando esse cenário, essas pessoas que disputariam com o senhor, quem te preocupa mais ou quem o senhor acha que, de fato, tem projetos que possam atender a população de Belo Horizonte hoje? Olha, tem muita gente boa aí, entendeu? Tem muitos candidatos bons à prefeitura, por isso que eu falo, não basta você falar assim, olha, fulano quer sair, no meu pensamento, tá? Deixando claro. Fulano ou fulana quer sair, tá? Muito bem. Qual é o apoio que tem? Qual o apoio político que tem? Qual o apoio de projeto que tem? Qual o apoio que ele vai ter de uns segmentos importantes da sociedade belo-horizontina. Então, tudo isso tem que colocar. Todos aí têm condições de disputar, mas precisa saber de projetos de cada um, de apoio de cada um e como vai levar uma prefeitura do tamanho de Belo Horizonte, que não é fácil. A gente não está falando de uma prefeitura que tem uma cidade de 10 mil habitantes, 15 mil habitantes, que tem a sua dificuldade, mas não tão quanto uma prefeitura de Belo Horizonte. Nós estamos falando aqui de 2 milhões e tantas mil pessoas morando numa cidade dessa, né? Nós não estamos falando de pouca coisa, com várias regionais, enfim, não é fácil. Então acho que todo mundo tem direito, todo mundo pode colocar seu nome. Porém, quem tem que ver o trabalho a ser feito e apresentado é a nossa população. Deputado, eu lhe pergunto, diante desse cenário colocado pelo senhor, é indispensável que o Republicanos faça alianças caso decida pela sua candidatura ou por uma candidatura? Não dá para ser um partido de candidatura com uma legenda só? Olha, eu acredito que quanto mais partidos fortalecerem uma pré-candidatura de alguém, é melhor. Claro, evidente. Por quê? Porque você traz pessoas experientes. Você traz pessoas que têm muito mais, às vezes, visões diferenciadas para a melhoria do que muitos outros. Então, sempre é bom agregar os partidos. Eu sempre falei isso. Graças a Deus eu não tenho inimigo político nenhum, eu não tenho partido inimigo político nenhum, eu trato todo mundo do mesmo jeito, eu respeito todos os partidos, eu respeito todas as ideologias políticas, principalmente eu posso discordar de ideias, que é uma coisa natural, mas tem que ter. Por uma situação do tamanho da prefeitura que nós temos na capital mineira, ela tem que ter um grupo forte, ela tem que ter pessoas que possam dar ideias, que possam apresentar projetos diferentes, possam discutir projetos diferentes. Então eu não vejo problema nenhum que o Republicanos amanhã possa trazer outros partidos para poder indicar um nome a ser pré-candidato. Que seja o do Tramonte, que seja alguém que seja aí, que tem uma visão diferenciada, que todo mundo falou, olha, é melhor fulano, então vamos pro fulano. Mas tem um limite, deputado, ou seja, o Mauro Tramonte e o Republicanos só vão até a centro-direita, até a direita, podem ir até a esquerda. Tem os seus limites, né? Tem os seus limites. Quais seriam? É o seguinte, vamos fazer o seguinte, deixa os caras lá em cima, os bambambam resolver, deixa os bambambam resolver. Eu acho o seguinte, como eu falo que eu não tenho inimigo político, mas nós temos ideologia, né? Então eu não tenho inimigo político. Eu acho que pode fazer uma coligação sim com vários partidos. Hoje nós somos 30 e tantos partidos aí, não é? Tem partido que realmente não vamos supor, não coaduna com o nosso modo de pensar, ou a gente com outro modo de pensar. Então, quer dizer, eu acho que tem que ter uma separação, mas a colisão tem que ter.
Ainda nessa questão de coalizão e de partidos, PT e PL são os partidos com mais simpatia e mais rejeição na capital, de acordo com a Datatempo. Analisar esse cenário, ainda que com um discurso da população e da própria classe política, de que a gente precisa tirar esses extremos, esses que ficaram e vieram muito à tona, principalmente no ano passado na eleição presidencial. Mas analisar esse cenário, considerando esses pontos aqui, é importante para o partido do senhor até que ponto? Você fala referente a PT e PL? Sim, até para essa construção. Veja bem, as conversas podem começar a qualquer momento. Eu acho que o nosso partido, por exemplo, ele não é extrema direita nem extrema esquerda. Né? Nosso partido é um centro-direita, não é um partido extremista. Nós não vamos ser nunca. O republicano sempre foi assim. A vida inteira do republicano nós levamos desse jeito. Mas para ter aí partidos bem assim, vamos supor, um da esquerda, o outro da direita, para chegar ao republicano, aí tem que ser realmente uma conversa muito reservada, muito bem carregada, muito bem levada pelos nossos representantes em Brasília, né? Pelos presidentes aí, presidente nacional, presidente estadual. Quero destacar aqui o trabalho do nosso Petersen, nosso deputado Petersen, que tem uma visão muito clara de todo o nosso partido. O nosso Marcos Pereira, que é o presidente nacional, que leva o partido com uma seriedade muito grande. E é desse jeito que nós vamos indo. Mas se tiver alguma conversa no futuro, claro que Mauro Tramonte gostaria de ser ouvido, né? Claro, evidente que eu gostaria de ser ouvido, mas vamos deixar que eles resolvam, né? De maneira geral, deputado, qual é a visão que o senhor tem a respeito da cidade de Belo Horizonte? A gente já, por esses microfones aqui, já passou quem tem visões de dizer: cidade de Belo Horizonte tem problemas com moradores de rua, cidade de Belo Horizonte tem problemas de pouca agilidade no seu investimento. Há quem diga o contrário, de que a cidade está bem atendida do ponto de vista dos equipamentos de educação, de que na saúde, se não é a melhor das capitais, também não fica atrás de outras que têm talvez o mesmo perfil socioeconômico. O senhor tem alguma ideia muito clara do que são os grandes problemas que a cidade, ou alguns deles que a cidade precisa enfrentar? Qual é a cidade no tamanho de Belo Horizonte que não tem problema? Não existe uma cidade do tamanho de Belo Horizonte que não tem problemas. Uma cidade menor já tem seu problema. Nós temos morador de rua? Tem. Mas o que eu falei sobre morador de rua? Não pode ser uma responsabilidade só de prefeitura municipal. Ela tem que ser uma responsabilidade da prefeitura, do estado e da União. Não pode falar: vocês têm os seus problemas aí, ô prefeitura de BH, vocês se viram com os moradores de rua. Não é assim. Isso não pode ser assim. E é um problema de todos nós também. Nós também temos que estar engajados. Saúde, eu estou há 16 anos, vai fazer agora que eu estou frente ao balanço geral da Record. Não tem uma semana que a gente não fala sobre problemas de transporte público, problema de saúde, problema de segurança, problema de educação em toda Minas Gerais, em todo o Brasil. Então, a perfeição não vai acontecer nunca. Evidente que os trabalhos devem ser feitos justamente para amenizar toda a situação e melhorar o máximo possível. Mas nós temos nossos problemas. É uma cidade desse tamanho que você não consegue trazer 100% de saúde, 100% de educação, 100% de tudo. É complicado. Então, quando você fala assim, Belo Horizonte tem morador de rua? Tem morador de rua. Mas qual cidade que não tem? A minha cidade, Poços de Caldas, tem 180 mil habitantes. O censo daquela hora dá uma coisa, deve ter mais ou menos 60. Eu tenho morador de rua lá, entendeu? Mas é uma cidade turística, é linda, maravilhosa, é uma cidade rica. Não, mas tem seus problemas também. Proporcionalmente tem seus problemas. Então, isso é uma coisa muito complicada, muito difícil. E difícil de resolver. É muito difícil de resolver. Não é? Porque a gente tem os moradores de rua, a gente tem os problemas na saúde, a gente tem esse problema de mobilidade urbana, que é uma coisa de louco. Sabe? Ponto mais reprovado, inclusive, na pesquisa até aqui. Pois é. E como é que se resolve isso? É uma coisa complicada. Você vê, vários projetos já foram feitos, vários diálogos, várias conversações para arrumar o transporte público em Belo Horizonte. É uma coisa complicadíssima. É uma coisa que, sei lá o que tem que ser feito, né? A verdade é essa, porque nem quem está aí está conseguindo dar 100% de atendimento como a população precisa. E não é só Belo Horizonte, você pega a região metropolitana toda. Tem seus problemas. Não adianta aqui tá bem se outra cidade da região não tá boa. O transporte público, o cara vem para trabalhar aqui, chega aqui, não sempre, o cara sai daqui para morar, trabalha aqui, mora em outro lugar, ou mora em outro lugar, trabalha aqui, ele vai ter os seus problemas também. Então é muito complicado o transporte público.
A única coisa hoje que eu posso fazer vou continuar fazendo, é cobrando. Inclusive, nós temos uma audiência pública marcada agora, mais para frente, justamente para falar sobre o transporte público. Justamente para isso. Tem uma audiência marcada, audiência pública na Assembleia, que nós vamos trazer os segmentos da sociedade para falar sobre isso. Vai sair alguma coisa dali? Eu espero que saia. Algumas ideias que a gente possa mudar, que a gente possa sugerir, porque é que eu falo sempre, não adianta você mudar nada e querer mudar alguma coisa se você não escutar o segmento. Porque é muito fácil, eu como deputado, eu quero mudar uma lei, tá? Eu vou mudar uma lei da saúde. Mas eu posso prejudicar quem trabalha e quem é da saúde. Você tem que ouvir o segmento. É que eu falo, o cara quer ser um prefeito, quer ser um candidato a prefeito, chama aí os segmentos da sociedade, chama o setor de segurança, chama o setor de saúde, chama o setor da educação, para poder quais são os projetos prioritários que podem ajudar. Entendeu? O cara querer fazer, eu vou fazer isso, não vai fazer nada. Pode ter certeza disso, não vai fazer coisa nenhuma. Nós estamos conversando com o deputado estadual Mauro Tramonte, do Republicanos. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Aquele momento, deputado, perguntas rápidas e respostas na mesma proposta. Manda brasa, meu irmão. Vamos lá. O principal problema de Belo Horizonte hoje? Acredito que seja o transporte público. Se eleito para a Prefeitura de Belo Horizonte, a sua relação com o governo federal será? Se eu for um pré-candidato, se lá na frente a gente ganhar, tem que ser o melhor possível. Na relação com o governo do estado, problemas ideológicos podem atrapalhar? Não, nós estamos bem alinhados com o governo do estado. Seu principal concorrente em 2024, se confirmada a candidatura do senhor, seria? Quem viesse. Mauro Tramonte, deputado estadual pelo Republicanos. Obrigado por estar conosco mais uma vez aqui no nosso Café com Política. Eu que agradeço, muito obrigado pelo carinho, tá? Eu deixo sempre aqui o nosso grande abraço. Eu defendo uma democracia muito ampla, eu defendo o diálogo, eu nunca deixo de dialogar, eu sempre falo que a gente tem que ter a conversa com todos os partidos, que a gente tem que trazer o partido, se é uma definição ou não, não sou eu que defino, isso tem instâncias superiores que se definem, tudo isso. Mauro Tramonte está aí, eu agradeço de coração mais uma vez essa pesquisa maravilhosa que aponta Mauro Tramonte aí na frente. Eu quero dizer que quem manda é o cidadão, é você que está aí, meu amigo, nos assistindo, é você que está aí, meu amigo, minha amiga, nos ouvindo, é você que manda, é você que escolhe, nem mais ninguém. Obrigado a todos e tenham aí uma ótima quarta-feira. Volte sempre aqui, viu? Obrigado, a gente gosta gente? muito de falar com o senhor. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.